Olá, seja bem-vindo ao meu curso, seja bem-vindo ao nosso curso de repescagem. Eu sou o professor Daniel Lamourier, sou coordenador da nossa segunda fase em Direito Constitucional, atuando junto com o professor Sábio Chalita, meu grande amigo, também minha grande amiga Carol Macalbal, toda uma equipe aqui de professores assistentes que irão cuidar das correções de vocês de cada simulado. Então, nós temos aqui conosco nessa grande equipe, nós temos a Beatriz, nós temos a Mariana, nós temos as duas Patrícias, nós temos a Viviane, nós temos o Fernando, nós temos a Isabela. São vários professores para acompanhar a sua jornada. Não é à toa que aqui no meu curso nós temos uma super aprovação, né? Nosso índice na última prova foi de 92%. E se você ainda não viu seu nome na lista, você vai ver. Porque eu não sossego enquanto eu não ver 100% dos meus alunos aprovados nessa prova. Se você já era de constitucional de outra instituição, seja bem-vindo. Se você já era do nosso curso, também que bom retorno, que bom te reencontrar por aqui. Agora a gente vai com a faca nos dentes. E se você era de outra área, porque nós temos vários alunos vindo de civil, de trabalho, de penal em especial nessas áreas para constitucional, rapidinho vocês vão pegar o jeito e vão arrasar. Pensando em todos vocês que esperaram sair o resultado do recurso, estavam ali na torcida para dar certo, e ainda falo, não veio, mas tem ouvidoria, tá? Não deixe de tentar a ouvidoria. Mas chegou a hora já da preparação, a gente não pode ficar esperando, até porque a ouvidoria demora muito para responder. Então, nós preparamos um cronograma muito especial para essa segunda fase. Antes de mostrar aqui o cronograma, eu quero trocar uma palavrinha, né, tanto com aquele que não foi aprovado em constitucional, como para aquele que está chegando agora para constitucional. Para você que fez conste e ainda não foi aprovado, é hora de ver o que aconteceu na prova. Será que o que aconteceu foi que eu não estava dominando a parte material? Será que confundi a peça? Se bem que quem confundiu a peça já começou no curso lá atrás. Mas confundiu a peça por quê? O que aconteceu? E aí a gente vai mergulhar para poder entender e nunca mais errar, né, a nossa peça da segunda fase. Vai pegar aqui a técnica, vai pegar o jeito. E falando para você que está chegando agora em conste, que veio de uma outra área, que sempre tem aquela dúvida, Daniel, será que eu vou conseguir me preparar para constitucional? Eu estou indo para const porque eu vejo todo mundo comentando, né, sobre os altos índices de aprovação em constitucional. Eu digo, vai aprender sim. Segunda fase, ela é de treino. A segunda fase é de repetição, é treinar mesmo, você vai aprender. Em constitucional, nós temos aquelas ações de controle concentrado, que geralmente são elas que causam dúvida, porque aí sim, muito específico para constitucional. Agora o resto, todo mundo já viu um pouquinho. Vai me dizer que você nunca viu o mandado de segurança, que você nunca viu uma ação popular, ou então habeas corpus. Sim, tudo isso faz parte. Não caiu já mandado de segurança em trabalho, na segunda fase de trabalho? Nós já não tivemos, por exemplo, lá em penal, né, discussão de habeas corpus, mas para questão, não é? E também acho pouco provável que caia um HC como peça para a gente. Reclamação. Aparece em todas as áreas a chamada reclamação constitucional. E os recursos? Um recurso ordinário, um recurso extraordinário? Aposto que você já viu um pouquinho disso também. Então, está em casa. A gente vai ajustar esse fluxo. E você vai aprender que a nossa prova, ela exige uso e abuso do vadimeco. Nesse momento, que eu estou gravando essa abertura nossa para a repescagem, ainda estou com esse vadão. Ainda não chegou a nova edição, porque ela está na gráfica. Nós fechamos ela assim que saiu a publicação do edital, porque pode cair na prova toda a legislação prevista, que estava em vigência no dia da publicação do edital. Até ali é o nosso corte, tanto de legislação como de jurisprudência. Então, a gente preparou um VAD novinho com a Saraiva, que já vai estar aí disponível para a prova de vocês. Enquanto isso, vamos usando aqui o nosso outro VAD. Também, para quem está chegando agora e fala, Daniel, mesmo assim eu tenho uma dúvida com peças, o livro de prática, ele é um grande parceiro nessa jornada. Porque aqui você pode, e aliás é o meu conselho, leia o capítulo sobre a peça antes da aula. Então, quando chegar na aula de mandado de injunção, que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso cronograma, ou da reclamação, ou de resposta do réu, uma contestação, vem aqui, leia antes, porque assim, ao assistir a aula, você vai ter um rendimento muito superior. Porque você vai ter uma base e quando eu começar a falar das peças, ou quando a Carol vier falar de peça ou de recurso, para você tudo vai fazer mais sentido. E até as dúvidas serão mais maduras,
Por isso, busque dar uma lida antes e depois da aula é hora de treinar. Simulados. Teremos vários, vou mostrar para vocês. Simulado é importante? É mega importante. Mas deixa eu te mostrar aqui o cronograma e eu vou separando ponto por ponto para poder explicar para vocês. Até para explicar sobre o simulado, entre outros. No comecinho aqui desse nosso vídeo, apareceu na tela para vocês, eu pedi para o Natan colocar de novo, Natan, o meu Instagram, se for possível, só para os alunos poderem registrar. Nesse Instagram, @danlamonier, que é Dan de Daniel, Lamonier, que é o meu sobrenome, você pode me enviar mensagens com as suas dúvidas, então pode ir lá no direct. Fora que no Instagram, eu sempre estou publicando dicas para a prova, jurisprudências, comentário a notícias que envolvam o direito constitucional, o direito administrativo. Então, sempre que eu de olho lá que tem muita coisa importante para a sua preparação. Obrigado, Natan. Vamos lá para o quadro. Deixa eu te mostrar um pouquinho. Então, temos aqui a foto, não é? De nós três, eu, Sávio, Carol. A maioria das aulas eu vou ministrar para vocês. Sávio vai entrar com bastante conteúdo também, direito material, e a Carol entra com recursos e entra com a petição inicial de procedimento comum. Eu acho que se Darlan voltar a tempo, né? O Darlan está agora fazendo, nesse momento da aula, está fazendo pesquisa para o doutorado dele na França, e aí eu acho que vai dar tempo sim dele entrar com vocês em aula de recurso, mas vamos esperar se dá certo. Estou torcendo para dar certo, Darlan dá aquela energia positiva, né? Aquela alegrada na nossa turma, o cara super do bem, faz toda a diferença. Vamos lá. Temos aqui 80 dias para a prova, esse tempo passa voando. Então nós teremos 200 aulas inéditas, 10 simulados no formato da prova, 10 estudos dirigidos, 2 e-books de treinos inéditos e 2 provas simuladas. O que é isso, Daniel? Bom, sobre os 10 simulados, nós temos a maior parte deles de simulados com correções individualizadas, ou seja, você vai fazer o simulado e você vai enviar esse simulado pela área do aluno e a nossa equipe de professores assistentes irá corrigir. E eu, Daniel, como sou um cara muito curioso e também um coordenador muito dedicado a vocês, eu entro na área do aluno, eu entro lá nos simulados e vou olhando vários simulados para ver onde estão os pontos de maiores dúvidas, ou onde está a maior quantidade de acerto, e assim eu vou dosando as aulas a partir daquilo que eu encontro. É como se fosse uma espécie também de mentoria, sem às vezes ter um contato com todo mundo, mas ali vendo, e assim eu vou direcionando para ajudar vocês nessa caminhada. Falando em mentoria, nós também temos mentoria para os alunos que sentem a necessidade de um acompanhamento aqui juntinho, né, do professor. Tem lá no site do meu curso também essa mentoria. São poucas vagas, pouquíssimas vagas comigo e com o Sávio para poder encaixar na nossa jornada de trabalho. Então, vou deixar acompanhar ali no seu lado nessa caminhada para a prova. Voltando. Simulado, então, a maior parte, se não me engano, são 7 simulados com correções individualizadas. Nós temos outros simulados que serão de autocorreção. O de autocorreção, como é que funciona? Você vai ter o simulado para fazer todo ele, você vai fazer e depois você faz uma autocorreção a partir do gabarito. Mas a maioria dos simulados é de correção individualizada pelos nossos professores, que irão corrigir com a mão pesada, como se fosse o examinador da FGV, corrigindo para dar pontuação e colocando os comentários também daqui que eles acham pertinentes, porque assim você vai ficar mais próximo da sua aprovação. E fazer simulado, Daniel, qual é o segredo? Fazer simulado, primeiro, acabou com o uso de computador na hora do simulado. Esqueça, não é para usar computador. Você não vai usar computador na hora da prova, não é? E aí, como é que será isso? Você vai pegar as folhas pautadas, inclusive na área do aluno já tem, e para quem comprar o kit vai uma resma de folhas pautadas, como se fosse da prova da FGV, e você vai fazer ali, escrevendo à mão. Durante a edição do simulado, você vai usar os seus vademecums, esquece de prática, vai usar o vadão, o vadinho para poder fazer. Você vai descobrir aqui os índices remissivos, sumário da Constituição, índice remissivo da Constituição, da legislação, índice remissivo das súmulas, tudo isso a gente vai aprender durante as aulas, como utilizar, e aí é o seu caminho para ser aprovado. Outro ponto, Daniel, eu tinha um costume de fazer simulado sem nem colocar relógio. Ah é? Acabou agora isso. Acabou. Por quê? Você vai começar a treinar com o relógio do lado. São 5 horas para fazer a prova. Então, você vai colocar dali e vai buscar respeitar esse horário.
Daniel, eu não consegui, mas eu queria fazer as outras questões. Tudo bem, faça tudo, mas coloque uma marcação ali na sua agenda, no seu caderno, no seu bloco de notas, que quando, né, o que aconteceu quando deu 5 horas, onde você estava? Porque você vai buscar evoluir ao longo dessa preparação, para poder cada vez mais ir encaixando dentro das 5 horas. Porque não basta fazer a prova, eu tenho que entregá-la no tempo que está no edital, que é o tempo de 5 horas. Outra coisa, você tinha o costume de fazer a peça, aí parava, aí no dia seguinte fazia questão, ou você ia picotando tudo durante o mesmo dia, mas fazia a peça, parava, pegava aqui o celular e aí começava agora a olhar a mensagem, né, do Instagram, começava a olhar o WhatsApp, parou. Tire aqui os ladrões de atenção na hora do seu simulado, porque você tem que buscar fazer naquelas 5 horas, porque se você picar, eu faço a peça, depois eu faço questões, cara, no dia da prova não vai ser assim. Você tem que acostumar o seu corpo a fazer aqui o simulado dentro desse tempo. Daniel, eu quero treinar mais do que os simulados. Pegue as provas passadas. Pegue aqui as últimas 10 provas da FGV e vai treinando. Por que eu não posso pegar provas muito antigas? Porque, embora seja a FGV a banca organizadora, nós tivemos mudanças pela própria FGV. Você vai ver ao longo da nossa caminhada que nós investigamos a banca. Sim, a gente vai observar quem é o coordenador da segunda fase constitucional, o que ele gosta, o que ele escreve, onde que ele trabalhou, onde ele trabalha, porque assim fica mais fácil de entender o que ele vai cobrar de vocês. Então, nas últimas provas, o nosso coordenador foi o Firley, Dr. Firley. Nas anteriores era o Dr. Emerson, mas antes do exame 22 era outro coordenador, era outro estilo de prova. Então você não pode voltar muito, porque a prova vai mudar e não vai corresponder à realidade. Então treine aqui nas últimas 10 provas, que elas vão te ajudar nessa caminhada. Tá bom? Daniel, eu posso fazer o curso sem fazer simulado? Pode, mas vai chegar preparado? Não vai. O segredo é fazer simulados. E não se importe com a nota agora no começo. Você vai pegar o ritmo de como fazer. Deixa para preocupar com notas lá para o mês de dezembro, tá bom? Lá na frente. Agora ainda não. Agora é caminhada para aprender como fazer. Ok? E esses estudos dirigidos? Como é que eles funcionam? Os estudos dirigidos nós iremos publicar para vocês na área do aluno. Cada estudo é um conjunto de 5 a 7 questões, perguntas. Mas não são perguntas no estilo da prova, não. São estudos, tá bom? É estudo, não é simulado, é estudo. Nós vamos colocar aquelas perguntas, vocês irão responder no rascunho de vocês, e aí 3 dias depois, 4 dias depois, é publicado o gabarito. E aí você faz uma autocorreção. O estudo dirigido, ele tem um papel de ampliar o seu conteúdo e também fixar aquilo que você já estudou. Então, ele é importante e ele é dirigido porque ali, quando eu elaboro esse estudo, eu estou dirigindo vocês para cada tema, né, esperando a que o examinador vai cobrar de vocês na hora da prova. Nós temos 2 e-books de treinos, então muita coisa para você treinar. Inclusive, tem aqui e-book com questões que nós iremos fazer na sala de aula. Nós iremos fazer peças, nós iremos fazer questões. Então, você já pode ir treinando e depois você vai acompanhar a resolução em sala de aula. Temos também 2 provas simuladas ao longo do caminho. Como que elas funcionam? Na prova simulada, eu, Daniel, irei fazer uma prova inteira com vocês aqui na sala de aula. Então, eu vou fazer o papel de estudante. É aquilo que geralmente eu já faço, eu e o Sávio, para poder corrigir as provas, não é? Quando é publicado ali o caderno de questões, ou quando vocês já nos enviam logo depois da prova. Só que nós temos lá naquele momento, né, em torno de 20 minutos para corrigir sua prova inteira. Mas ali a gente só coloca os apontamentos. Aqui eu vou fazer como você no dia da prova. Eu vou mostrar o passo a passo de como responder, de ler o enunciado, de fazer as marcações no enunciado, de fazer o passo a passo para fazer a peça, depois o passo a passo para fazer cada questão. A diferença é que você tem 5 horas na hora da prova. E eu, Daniel, terei um cronômetro mais apertado para fazer. Terei 3 horas para fazer aqui essa prova com vocês. Mas eu vou fazendo, mostrando. Como é que você poderia fazer?
qual que é o caminho? Quando se depara com uma situação nova, como é que você resolve ela? Tipo uma errata, o que eu vou fazer? Não é? Então a gente trabalha tudo isso nessas provas simuladas. Aí você fala, Daniel, vocês pensaram em tudo isso? Sim, porque nós queremos a aprovação de todos vocês. Então, tudo que está ao nosso alcance para fazer aqui, a gente vai fazer. Nós temos também laboratórios, acho que não está aqui nessa página, não é? Mas tem laboratórios também para fazer peças. Já já falo mais sobre isso. Então, nós temos aqui um livro, um e-book especial do Darlan, para poder explicar quem tem direito à repescagem, como é que funciona a inscrição, taxa e outras questões. Se é recomendado mudar de área, tem muita informação dali. O que nós mais temos no momento é a entrada de novos alunos. Inclusive, nesse momento, eu tenho mais alunos na repescagem que não eram de constitucional do que os próprios alunos que tinham feito a segunda fase em constitucional. Nós temos aqui um índice temático de todo o conteúdo que vocês irão estudar ao longo desses 80 dias. São os temas das aulas. Tem uma aula de passo a passo, que eu acho importantíssima, já para te mostrar como preparar para uma prova, o que pode, o que não pode, quais são os cuidados, como já pensar a peça, como pensar as questões. Então, depois dê uma olhada. Na sequência, tem uma aula sobre o poder constituinte e a defesa do Estado. Tem uma aula sobre agentes públicos, tema importante para a prova. Nossa banca ela gosta de perguntar itens envolvendo a administração pública. Está lá no nosso título número 3 da Constituição. Depois temos uma aula de mandado de injunção, direitos políticos, reclamação constitucional, finanças públicas, respostas do réu, funções essenciais à justiça, e ali uma barra nacionalidade, que é o nosso outro tema. Temos uma aula sobre a lei, sobre ordem social, sobre ordem econômica, um comparativo de ações de controle concentrado, um comparativo de recursos, que bate uma dúvida, não é? Então quando é que eu uso uma DIA ou uma DPF? Ou quando é que eu uso um recurso ordinário e um recurso extraordinário, uma apelação? Então tem aula comparando. E aí mais à frente, após a prova da primeira fase, nós iniciaremos o chamado módulo regular, que é quando os alunos da repescagem e os novos alunos que acabaram de passar na prova de primeira fase irão se unir, e esse é o conteúdo em conjunto. Então, nós teremos um mapa da segunda fase, onde eu vou falar muito sobre o coordenador da segunda fase, da FGV, aula de administração pública, que vai complementar aquela aula de agentes públicos. Depois temos a aula de petição inicial do rito comum, do procedimento comum, que é a aula com a Carol. Eu vou entrar com 2 aulas sobre mandado de segurança, aula sobre habeas data, aula sobre federalismo, aula sobre ação popular, ação civil pública, sobre os fenômenos constitucionais e a teoria geral do controle, para começar a entender controle de constitucionalidade. Depois nós temos uma aula específica de ADI e sobre a representação de inconstitucionalidade. Uma outra aula sobre ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Depois uma aula geral de recursos, uma outra aula de recursos no STJ e STF, e uma outra aula sobre apelação e agravo de instrumento. Temos mais uma aula sobre, aí fecha a parte processo, depois a aula de direito material. Veja que a gente foi carregado só de processo, não é? Depois vem a aula de direitos individuais e coletivos. Uma aula online sobre habeas corpus e a teoria geral dos direitos fundamentais. Uma aula sobre comparativos de remédios constitucionais, online. Depois te mostro o cronograma quando é que elas sobem. Aula de poder legislativo, aula de poder executivo, aula de processo legislativo 1 e 2 e a aula de poder judiciário. Olhando no cronograma, então nós temos aqui, dia 23, já uma aula online que é a minha do passo a passo, e dia 23 também será publicado o nosso edital da repescagem, está chegando. Depois tem uma aula ao vivo comigo na terça-feira sobre respostas do réu. Na quarta-feira uma aula online sobre o mandado de injunção. Essas 2 aulas online é porque eu já dei para a turma da repescagem, né, que começou tem 3 semanas.
Depois, uma aula ao vivo comigo sobre funções essenciais à justiça e nacionalidade. Na sequência, uma aula sobre poder constituinte e defesa do Estado, que é uma aula que eu já dei, vai entrar online. Aula sobre a lei no dia 31. Depois, na quarta, 1º de novembro, aula sobre direitos políticos com o Sávio, que ele já deu, né, para a turma da repescagem, então vai entrar agora para você online. Temos um simulado na sexta-feira, com correção individualizada. Na segunda-feira, dia 6, tem aula de agentes públicos, comigo online. Na terça, aula de ordem social, comigo ao vivo. Na quarta, aula de reclamação online comigo, que eu já dei para a turma, então vai subir na quarta-feira. Na quinta-feira, aula ao vivo sobre ordem econômica e tem um estudo dirigido para vocês já prepararem. E na sexta, em simulado de autocorreção. No dia 11, vem uma prova simulada que a gente vai fazer. Na segunda-feira, 13, aula de finanças públicas com o Sávio online, porque ele já deu agora para a turma. Na terça, aula, né, do comparativo das ações de controle concentrado, ao vivo comigo. Na quinta, aula comparativa de recursos com a Carol, mais um estudo dirigido. E na sexta, simulado, então pode se preparar no simulado com correção individualizada para poder fazer. Na terça-feira, agora já começando a turma, né, em conjunto com o regular. Aí vem uma aula para mapear toda a prova para você entender como é que funciona o coordenador, o que ele gosta, vou te apresentar ele, coordenador da FGV, e aí aula de administração pública na quarta-feira. Então, a partir da primeira fase, a gente sai de aula terça e quinta ao vivo à noite para a aula de segunda, terça e quarta ao vivo. Depois, dia 24, já tem simulado de autocorreção. Na semana seguinte, aí vem a aula de petição inicial e assim por diante, todas aquelas matérias que nós já vimos. Então, vou passando para cá, todo o nosso conteúdo. Ok, deixa eu só pegar aqui. Então, aí chega na semana do que seria do recesso, pós-natal, né? Natal, dia 25, segunda-feira. Na terça e na quarta, 2 aulas online para vocês. Passou aqui, já o dia 1º, dia 2 não tem aula, aí na quarta-feira já vem com aula, quinta-feira ali com aula, tudo direitinho, e aí nós vamos seguindo até chegar à nossa semana final, a semana do imersão. No dia 15, com revisão das peças mestras, dia 16 com a revisão de teses, dia 17 treino com vários casos, dia 18 detona. Essa semana é importantíssima. Você é acostumado a falar muito sobre o detona de primeira fase, que é um detona muito importante. Na segunda fase, toda essa semana é importante, toda semana. O detona ali vai ser apenas um complemento, mas a semana inteira faz toda a diferença. E dia 21 de janeiro é o dia da nossa prova. É o dia de você ser aprovado, é o dia da vitória. Mas essa aprovação, ela se faz apenas no dia 21 de janeiro? Não. Essa aprovação ela é construída todos os dias. Então, em toda essa nossa caminhada, você está se preparando. Então, vai lá, com entusiasmo, com força, aproveite cada dia. Não postergue, não atrase, aproveite, porque desafios irão acontecer com todos nós na caminhada. Mas nós temos que ter força nos pés para poder suportar esses desafios, que não é qualquer ventinho que vai tirar a gente do prumo, não. A gente está forte, a gente sabe o que deseja, é a aprovação, e vamos atrás. Uma dúvida para quem não era aluno do meu curso é, Daniel, nos simulados de correção individualizada, qual que é o prazo para correção? O prazo para a correção é de 5 dias, tá bom? Então, você vai mandar seu simulado, tem um prazo de 5 dias. Você fala, meu colega já recebeu a correção. Mas é porque cada simulado vai para um professor. E aí, o prazo que cada professor tem é de 5 dias a contar de quando você enviou aquele simulado. Então, é um prazo que vai passar aqui rapidinho, vocês vão ver, aqui dá aqui uma ansiedade, mas já deixando todo mundo alerta aqui para os nossos 5 dias. Tendo dúvida, você pode me enviar mensagem no Instagram, como vocês já estão acostumados a mandar por lá, a gente conversa muito por lá, mas para quem não usa rede social, que pode ser o seu caso, você pode enviar dúvida também pela plataforma, que eu vou responder por vocês.
Então, lá na plataforma, lá no BIP, você vai entrar, vai ter ali uma abazinha sobre atendimento, sobre dúvidas, pode ir lá mandar que eu respondo, tá bom? Dúvidas sobre conteúdo, sobre aulas, isso vem comigo. Agora, se é uma dúvida sobre parte técnica, Daniel, deu um problema, não estou conseguindo funcionar, o ideal é que você fale já com o suporte, porque eles têm acesso à parte eletrônica, de informática, né? Mas se não estiver conseguindo sucesso, me avisa que eu faço aqui o intermédio de você com a área técnica, aviso, pergunto qual é o número do seu chamado, aviso para eles, olha, já tem um chamado tal, para a gente poder ir junto nessa caminhada. Bom, estou muito feliz em te ver. Feliz de saber que você sacudiu a poeira. Feliz de saber que você quer ser aprovado, porque para mim, esses são os melhores alunos. São os alunos que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a enfrentar os simulados difíceis, que estão dispostos a fazerem aqui essa caminhada. As aulas serão leves, as aulas serão descontraídas, as aulas serão momentos de união, mas que eu vou puxar aqui o peso nos simulados e nos estudos dirigidos, eu vou. Mas eu faço isso não porque tenho um coração peludo, mas é porque eu tenho um coração muito grande que deseja ver você como advogado. Então, o que estiver no nosso alcance, nós iremos fazer. Seja bem-vindo à família Meu Curso. Vamos lá, chegou a sua hora. Um grande beijo, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.